O Eli Santos já projetando aqui para o time da final, vai ser o mesmo de quarta. Tem muita coisa para acontecer, né, Eli? Mas acho que a maioria do time é aquela ali mesmo, viu? Acho que se mudar, vai mudar muito pouca coisa, uma peça ou outra, às vezes por questão física, mas espero que o Diniz tenha achado o time, né? Com esse trio de volantes aí. E até um detalhe, né? Em várias oportunidades que jogaram o Lucas Romero e o Wallace juntos, a gente até falou, pô, parece que não funciona. Acho que funciona, hein? Eu acho que esse meio-campo do Cruzeiro aí, claro que tem configurações diferentes, né? O Matheus Henrique, meia esquerda, igual a gente viu ali, mas esse trio de volantes do Cruzeiro eu acho que tem um potencial muito interessante, né? Com certeza, a gente tem uma crença muito forte desde que o Wallace chegou, né? E infelizmente, quando se teve esse trio, o rendimento não foi esperado. Acho que muito por conta de uma capacidade física abaixo do Wallace, ainda por estar tentando retomar as melhores condições, mas também por uma certa dificuldade de se adaptar ao contexto do Cruzeiro, que até você mesmo, Emerson, chegou a apontar a diferença do patamar do Cruzeiro para o Udinese, né? Mas contra o Lanús a resposta foi interessante, sobretudo na segunda etapa. Acho que o Wallace e o Romero se complementaram bem, mais ou menos dentro daquilo que a gente espera. Claro que pode haver uma evolução. E me chamou a atenção também Matheus Henrique pelo lado esquerdo, né? Ele que, pelo Sassuolo, acabou tendo um rendimento melhor atuando nessa faixa do campo, e ao próprio Fernando Seabra, quando ainda estava no Cruzeiro, ele falou que gostaria mais de atuar por ali. Até teve um teste nesse sentido que o Seabra fez contra o São Paulo, né? Quando o Matheus Henrique joga mais aberto pela esquerda, mas o rendimento dele não é tão interessante. Antes do Fernando Diniz, ele estava rendendo mais pelo lado direito. Agora, contra o Lanús pela esquerda, realmente teve uma atuação bem interessante. E isso é positivo também, né? Não só a questão da vitória, da classificação do Cruzeiro, da confiança, mas perceber que talvez tenha surgido um time para o Fernando Diniz dar uma sequência. A gente está falando do trio de meio, mas cabe também, por exemplo, falar da dupla de zaga, João Marcelo e Vidalba, que até tem tido uma certa sequência, mas contra o Lanús mostrou uma solidez interessante. A própria dupla de ataque com Gabriel Veron e Caio Jorge. Então, é importante também o Fernando Diniz, nessa altura do campeonato, poder ter pelo menos uma escalação base, né? Tomara que esse time seja repetido contra o Flamengo, e a expectativa é de que o rendimento seja ainda superior. O que seria importante mesmo é o Cruzeiro fazer bons jogos aí nestas partidas que restam até lá, para pegar confiança. Você vê que falta. Porque o que é o jogo do Diniz? E eu fiquei observando muito isso lá em Lanús. O Diniz ele fica à beira do campo, pedindo para os caras se aproximarem, aproximar, para ele construir o jogo dele pelos lados, né? O Diniz, ele. E com superioridade, né? Se você tem mais gente na construção da jogada, véio, vai ter sempre gente livre para receber passe. Só que o jogo ele precisa ser rápido, e ele, quando ele fala daquelas coisas que ele não abre mão, né? Que é fome de vencer, e aí é vontade, é ser solidário, né? Todo mundo ajudando todo mundo, não tem que ter estrelismo em lances e etc. E coragem. Por que a coragem? Quando você joga próximo e um jogo rápido, você vai precisar ter passes que são arriscados. E, por exemplo, o Matheus Henrique ele errou mais no início do jogo, mas nem por isso ele deixou de tentar. Só que tem jogador que quando ele erra, não em excesso, mas ele erra esse tipo de lance. O Wallace, por exemplo, ele errou muitos passes, depois ele se encontrou no jogo. Então, o jogador precisa ter coragem para fazer esse tipo de jogo do Diniz, né? Esses passes rápidos, querer tá perto da bola o tempo inteiro, aparecer para jogar, e isso precisa de confiança. E o Cruzeiro, ele, a cada jogo que ia passando, a confiança só foi diminuindo. É só a gente pegar o começo do Diniz e os 2 últimos jogos. O Atlético Paranaense teve um capítulo à parte, né? Mas contra o Lanús, no Mineirão, a gente falou, não teve absolutamente nada do Diniz, né? Não teve aproximação, não teve ninguém com coragem para executar o estilo de jogo que ele pede. Então, esse time ganhando confiança nessas partidas contra Flamengo, Criciúma,
E aí o do Corinthians tem que ver a data que vai ser importante demais para tentar executar mais o jogo lá nessa decisão em Assunção. Você pode ver, o Cruzeiro lá em Lanús, depois que fez 1-0, que viu que dava para jogar, o Cruzeiro ele tentou sair jogando ali várias vezes. Isso é uma atitude de coragem, porque se fosse outro time ali, 1-0, mas no final é que o Cássio começou a dar chutão. Mas o Cruzeiro, em momento algum, ele tentou abrir mão dessa ideia. Fizemos 1-0, agora é só chutão para frente e azar. O Cruzeiro fez boas jogadas e era, inclusive, se caprichasse para ter feito mais gol ali e matado o jogo até antes, não ter virado aquela loucura que virou no final. Até sobre essa questão de Romero, Wallace e Matheus Henrique, eu acho que os próximos 2 jogos aí de Campeonato Brasileiro, eles vão ser interessantes justamente por isso. Porque você pega ali dentro da partida contra o Lanús, tem uma evolução do primeiro tempo para o segundo, na nível de compreensão e de entendimento dos 3 ali, do que fazer, qual espaço ocupar. E isso que o Samuel comentou também, me chamou muita atenção até enquanto eu fazia o vídeo lá que eu postei no Twitter, que assim, quando o Cruzeiro entendeu a ideia do Fernando Diniz de se agrupar ali no lado do campo, aí são jogadores por fora e um mais por dentro ali, né? Essa estrutura, muita gente fala, principalmente na Espanha, eles falam uma estrutura de rondo, tem até aquele treino do Fernando Diniz, que é um quadrado marcado no campo e os jogadores tocando a bola geralmente de primeira. Quando o Cruzeiro compreendeu, conseguiu se estruturar ali, e os jogadores executando, o Cruzeiro facilmente batia a pressão do Lanús e chegava no campo de defesa do adversário. Então, eu acho que falta também para os jogadores do Cruzeiro a paciência e a concentração de entender. E aí o William teve muito problema com isso. Quando a bola vinha no William, ele já soltava muito rápido. Às vezes você via os jogadores chegando ali para montar a estrutura que o treinador quer e ele tinha essa dificuldade. O Wallace no segundo tempo e até mesmo no primeiro tempo, ele evolui justamente a esse nível de compreensão. Tinha hora quando o Cruzeiro estava estruturado ali, ele estava por fora, a hora era ele que estava por dentro ali para tentar atrair a marcação do Lanús. Então acho que o Cruzeiro pode aproveitar muito bem esses 20 dias e tem 2 jogos aí contra o Criciúma, que é uma realidade completamente diferente do Flamengo, é um Criciúma que gosta mais de se defender, que não faz tanta questão de ter a posse da bola, e um Flamengo que mesmo com o time reserva, acho que vai ser um time que vai tentar propor o jogo, que vai tentar ter a posse da bola e disputar isso com o Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai ter aí nesses 20 dias 2 desafios, além dos treinos, para poder evoluir determinadas dinâmicas do Fernando Diniz e criar mais compreensão dos atletas mesmo, de entender que tem que ter essa paciência, de que é necessário fazer essa estrutura para poder construir. Então, a gente torce para que o Cruzeiro faça um bom uso desses 2 jogos aí e dos treinos que vai ter durante esses 20 dias.